Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Lisandro Bauer, que é engenheiro de pesca e é coordenador de assistência técnica de aquacultura da Guabi Nutrição e Saúde Animal. E o tema da nossa entrevista será como melhorar a performance nutricional dos animais da aquacultura na época de calor. Lisandro, que bom ter você aqui, seja bem-vindo. Tudo bem, Divino? Eu que agradeço aí a receptividade de vocês aí nesse bate-papo. Para a gente é uma honra participar. A honra é toda minha, Lisandro. Esse ano eu tenho tido o privilégio, acho que já é a terceira entrevista esse ano para falar de peixes. Eu nunca tinha entrevistado ninguém antes para falar desse assunto e eu comecei a ficar muito interessado, gostei bastante. E hoje, além do peixe, nós vamos falar também de camarão, que é uma novidade para a gente aqui no sudoeste de Goiás. Então, vai ser, com certeza, uma entrevista, um bate-papo bem interessante. Vamos começar te conhecendo, sabendo quem é o Lisandro Bauer e falar um pouquinho também da Guabi, em especial aí na área da aquacultura. Legal, e eu fico feliz, é sinal que o nosso setor de aqua está crescendo, o pessoal está conhecendo mais. Fico muito feliz com esse crescimento do setor de aqua. Bom, eu sou engenheiro de pesca, sou formado em Toledo, no Paraná, e trabalhei por alguns anos na produção de peixes no Mato Grosso, né? E em 2012, então, eu ingressei na Guabi para atender os produtores com suporte técnico, desenvolvimento de produtos também, e desde 2012, então, a gente está trabalhando aí com a Guabi nesses desafios aí que é a aquacultura. O que um engenheiro de pesca faz? Então, desde montagem e execução de projetos aquícolas, licenciamento desses projetos, assessoria ambiental e para os projetos de aquacultura. O engenheiro de pesca também pode trabalhar na pesca por si só, né? Pesca marítima e tudo mais. A gente trabalha também com execução dos projetos, então é uma atividade bastante ampla, né? Trabalhar com gestão de projetos de aquacultura, basicamente na produção de peixes e camarões. A pesca no Brasil, ela tem se profissionalizado? Porque, assim, a gente que está aqui de fora, de longe das regiões pesqueiras, tem a impressão que ainda é uma coisa muito amadora. Mas como é que está a situação hoje no Brasil? No mundo, a pesca ela está estagnada, vamos dizer assim, em termos de volume de captura. Então, ela se mantém, né, em termos de volume, e no Brasil ainda não é um cenário ideal, mas vem se profissionalizando sim. Agora, a aquacultura que vem sobressaindo, né? A aquacultura, sim, que é a produção, tanto de peixes como camarões, ela vem se sobressaindo, se tecnificando cada vez mais. Essa questão esse crescimento é bastante significativo. No país da picanha, fala-se tanto em picanha agora, né? Tudo é picanha nos últimos dias, com as eleições e tal. No país da picanha, o brasileiro está comendo mais peixe? Tem crescido o consumo de peixe, sim. Hoje, segundo os dados aí, tanto do Ministério da Agricultura, como da Peixe BR, que é a Associação dos Produtores de Peixe do Brasil, a gente tem um consumo aproximadamente de 9 quilos por habitante ano de peixe no Brasil. Isso comparado com outros países, é bom, é ruim, está muito, está pouco, a gente precisa escalar bem. Para você ter noção, o mundo consome em torno de 20 quilos por habitante por ano de pescado, né? Mas então, o pescado no Brasil... A gente precisa dar uma escaladinha aí, mas a gente vem crescendo. O pescado no Brasil parece que ele ainda é um pouco caro, não é não, Lisandro?
Principalmente nas regiões como a nossa, por exemplo, que não é uma região grande produtora. Uhum. Então, não é um produto muito caro. Hoje, você compra um quilo de, vamos dizer, a nossa picanha, né, um filé de tilápia, você compra ele aí, dependendo muito da região, vamos colocar uns R$ 50 o quilo, né? Cortes bovinos de primeira, às vezes tá mais do que isso, né, Isso. em muitas regiões. Então, vem acompanhando. Antigamente, o pescado era muito mais caro que um corte bovino, né? Hoje não está tão mais caro e muitas vezes o consumidor na gôndola do supermercado consegue comprar um filé de tilápia até mais barato que um corte de gado aí de primeira, vamos dizer assim. E o consumo de camarão, como é que está? Eu não lembro de cabeça o consumo de camarão, mas vem crescendo também. A produção de camarão também vem crescendo. Em 2021, a gente produziu cerca de 120 mil toneladas de camarão no Brasil, e a expectativa para esse ano é de 150 mil toneladas de produção de camarão. Então, um crescimento bastante significativo, né? Também tem vários desafios obstáculos para serem superados, mas com tecnologias, boas práticas de produção, a gente vem trabalhando bastante essa produção. Que obstáculos são esses, Lisandro? Principalmente doenças, né? O camarão tem algumas doenças que afetam bastante o camarão no ciclo de cultivo, né? Como a mancha branca, que é uma doença viral, que pode dizimar a população, né? Pode ter uma mortalidade de toda a produção. Então, os produtores vêm trabalhando muito com boas práticas de cultivo para que essas doenças não ataquem essas produções, né? Tem uma produção saudável e chegue aí um camarão sadio, vamos dizer assim, no final do cultivo e bom para o consumo. Qual é a maior região produtora de pescados hoje no Brasil? Se nós falarmos de camarão, né, Rio Grande do Norte e Ceará são os maiores produtores, também tem uma boa produção na região de Canavieiras, ali o sul da Bahia, esses são os maiores produtores. Se a gente falar de peixe, né, o Brasil produziu em 2021 840 mil toneladas, um pouquinho mais de 840 mil toneladas de peixe no Brasil, em 2021. Cerca de 64% dessas 840 mil toneladas foram de tilápias, tá? Então, as tilápias, elas têm uma maior produção aqui no Brasil, e o maior estado produtor é o Paraná, né? O Paraná produziu em torno de 180, quase 190 mil toneladas de peixe em 2021. Então, o maior produtor é o Paraná. A produção de camarão, ela só se dá em água salgada ou se dá em água doce também? Não, ela se dá em água doce também. Existem algumas técnicas de cultivo, né, como bioflocos, RAS, né, cultivos intensivos, bem tecnificados, onde o produtor consegue trabalhar todo aquele ambiente, né, trabalhar toda aquela água para conseguir ter um cultivo em águas interiores, né, águas com salinidades baixas também. Mas a maior parte são em águas ou salgadas ou salinas, né, vamos dizer assim. Mas o camarão de água doce com o de água salgada, ele é diferente ou é a mesma espécie? Dá para ser cultivado o mesmo. Dá para ser cultivado. Hoje a maior parte da produção é de Vanamei, é um camarão de água salgada que suporta muito bem águas com baixas salinidades. Então dá para ser produzido em baixas salinidades que a gente fala. Esses dias um amigo meu fazendo uma piadinha comigo falou uma palavra e ele me perguntou: "Você lembra o que significa, rapaz?" Eu não conseguia lembrar de jeito nenhum e agora eu me lembrei dessa palavra, que é o tal do pecilotérmico. É isso? Falei certo? Isso, pecilotérmico. O peixe é um animal pecilotérmico? O animal Explica para o pessoal aí o que é esse pecilotérmico. O animal pecilotérmico é aquele animal que a gente fala de sangue frio, né? Então, a temperatura do corpo dele é a mesma temperatura ou muito próxima à temperatura do ambiente onde ele vive. Então, o peixe, a temperatura do corpo dele, né, do sangue dele, varia de acordo com o ambiente.
E a gente sabe, os peixes que nós produzimos, que eu falei, a maior parte da produção aqui são tilápias, né? Mas tem os peixes nativos, né? Peixes redondos, tambaqui, pacu também. Então, esses peixes tropicais, o ambiente mais confortável para ele, né, onde ele se sente melhor, é entre 25 e 30 graus. Então, esse é o cenário perfeito para esses peixes tropicais, né? Entre 25 e 30 graus, temperatura da água, consequentemente, a temperatura do corpo dele. Quando você falou do consumo de pescado no Brasil, entra também nessa conta o consumo do bacalhau ou não? Entra consumo de peixe de uma maneira geral, né? Esse consumo de uma maneira geral. Entra Esse bacalhau, bacalhau, salmão, tudo ele é mais. importado, né? Porque no Brasil acho que não se É produz, né? importado, tanto o bacalhau, o salmão, né? Também uma espécie bastante importada. Pangaços, uma espécie importada. Eu Então acho que o consumo de entra salmão isso deve ter também. aumentado bastante em função da quantidade de restaurante japonês. O brasileiro está aprendendo a gostar de comida japonesa, né? E nos restaurantes japoneses, a gente está conseguindo ter um bom aumento também da própria tilápia. Hoje a gente consegue produzir um peixe com alta qualidade, né? Então, qualidade de carne para ser consumida como sashimi, por exemplo, ou ceviche, que são consumidos crus, né? Então, a gente consegue levar uma qualidade de sabor bastante alta. Eu já ouvi alguns mitos, eu não sei se é mito, algumas histórias a respeito do salmão que é pescado aqui no Chile. Muita gente fala que ele não tem a qualidade de um salmão pescado, por exemplo, lá no Canadá, no Alasca, sei lá. É a mesma coisa? É, Ele é um salmão tão bom quanto? porque o salmão que vem para nós, a maioria deles, por exemplo, ele é um salmão de cultivo, né? Que são Hum. cultivados principalmente no Chile. O Chile é um dos países que mais produz salmão no mundo. Então, mas em termos de qualidade nutricional, qualidade de carne, não tem diferença dos salmões produzidos em outras partes do mundo. Ele vai ser um pouco diferente, sim, do salmão que é pescado, né? Extraído da natureza, ele tem uma pequena diferenciação, sim. Mas as tecnologias de produção estão cada vez mais chegando perto, vamos dizer assim, dessa qualidade de pescado, né? Desse salmão, tanto de salmão como de outros peixes. Voltando lá na história do pecilotérmico, então, esse animal, a temperatura dele vai variar ali de acordo com a temperatura da água. Existem épocas em que a água está mais fria, épocas em que a água está mais quente. A alimentação desses animais, ela varia de acordo com essa variação de temperatura da água também, ou não? Varia. Então, que nem a gente estava falando, a zona de conforto térmico para esses animais, né, tropicais, esses peixes tropicais, é entre 25 e 30 graus. Se sai dessa zona de conforto térmico, ele fica estressado, tá? Vamos supor um ambiente muito frio, né? Abaixo de 20 graus, por exemplo. O peixe fica estressado para manter essa temperatura do corpo dele fria, abaixo desses 20 graus, por exemplo. Esse frio, esse estresse, ele perde a capacidade de digestibilidade, além do próprio estresse causar essa perca de apetite no animal. Então, é natural que, em épocas mais frias, os peixes acabam perdendo o apetite. Em épocas com águas superiores a 30 graus, 32, 33 graus, como muitas regiões do Brasil chegam no verão, então também é comum os peixes perderem o apetite por esse estresse térmico. Então, durante o ano, a gente faz algumas diferentes estratégias alimentares. Quando a água esfria, a gente reduz a taxa de alimentação, né, porque o peixe perde o apetite, perde a capacidade de digestão desse alimento também, então a gente reduz. Chega a um ponto que o peixe por si só não se alimenta, águas muito frias, né? Eu estou no Paraná, é comum, né, em épocas do ano, a água chegar a 14, 13 graus de temperatura. Então, muito frio, os peixes também não se alimentam. Então, aí a gente vai manejando
essas estratégias. Esse ano foi um ano muito atípico, né? A gente teve um frio prolongado, teve uma frente fria agora, no começo de novembro, aqui no Paraná. Então, esse ano frio se estendeu muito. Agora começa as temperaturas se elevarem e a gente começa com as estratégias de alimentação para o verão, para temperaturas mais quentes. Então, os peixes começam a se alimentar mais, vamos dizer assim. Eu imagino que, como esses animais eles não se alimentam, eles também não devem ganhar peso, apesar de Não. economizar energia, ou não economiza para tentar manter uma temperatura do corpo. Na verdade, ele gasta, né? Gasta energia para Tá. manter essa temperatura. Então, acontece até de os peixes perderem peso nessa época, né? Entendi. É um pouco raro, Entendi. mas acontece. Quais são, Lisandro, os principais cuidados para melhorar a performance nutricional dos animais da aquacultura na época de calor? Tá. Pensando em nutrição, a gente precisa ter estratégias definidas para cada fase do ciclo de cultivo. Então, a gente pode separar 3 fases distintas, né? A levinagem, recria e terminação. Então, a levinagem, um peixinho muito pequeno, né? Até 1 grama. Depois, de 1 grama até umas 50 gramas, uma fase de recria, fase de terminação acima de 50. Para cada uma dessas fases, os peixes requerem um valor nutricional do alimento. Então, eles têm uma exigência nutricional específica. O primeiro ponto de a gente se atentar é fornecer para esses animais rações com valor nutricional adequado para cada fase de cultivo. Então, pensando, se eu fornecer para um peixe, na fase de recria, uma ração de terminação, eu posso estar fazendo uma nutrição equivocada ali naquele começo que pode comprometer o crescimento do ciclo todo. Então, o primeiro passo é se atentar a isso, né? O valor nutricional dessa ração. E aí, a gente pensando na temperatura, a gente tem que ligar a quantidade de alimento que a gente vai fornecer para os animais à temperatura do ambiente. Porque, que nem a gente falou, tem diferença em termos de digestibilidade, de saciedade do animal e tudo mais. Então, conforme as temperaturas vão esquentando, temperaturas tanto do ambiente como da água, vai esquentando, vai também aumentando a nossa necessidade de fornecer ração, porque o peixe vai voltando para a sua zona de conforto térmico, e aí sim ele pode expressar o máximo de potencial de crescimento. Então, aí a gente vai fornecendo adequadamente a ração, né? Vai fornecer adequadamente a quantidade de ração de acordo com a temperatura no ambiente. Então, pode-se concluir que a alimentação desses animais, ela não é a mesma ao longo do ano. Ela muda. Não. Em termos de volume, não é a mesma. Então, épocas mais frias a gente diminui a quantidade de ração a ser fornecida e épocas de calor, né, a gente aumenta a quantidade a ser fornecida. E que nem você falou anteriormente, a mesma coisa acontece com o crescimento. Então, o crescimento nas épocas frias são baixos e, né, os crescimentos nas épocas de calor são mais altos. Além desses pontos que você colocou, existem outros desafios na escolha de produtos para a alimentação desses animais? Existem. Quais são? A gente tem que pensar na digestibilidade dessa ração, né, para que sofra baixo impacto em termos de qualidade de água. Então, a gente tem que pensar em fornecer uma ração adequada, não só pensando no crescimento dos animais, mas também pensando em como essa ração vai impactar a qualidade de água. A gente tem que pensar em preservar essa qualidade de água. Por exemplo, uma ração tem uma quantidade de nitrogênio e de fósforo, né? Em um viveiro de piscicultura, a gente fornece essa ração e a gente vai fornecer essa quantidade de nitrogênio e de fósforo. Quanto mais digestível for essa ração, quanto melhor o peixe aproveitar, menos ele vai defecar no ambiente e mais vai preservar a qualidade de água. Um dos fatores que mais limita o crescimento dos animais também
é essa qualidade de água, né? Oxigênio dissolvido, pH, transparência, que é a quantidade de alga que tem nesses viveiros, a própria temperatura, a amônia, que está diretamente ligada à excreção nitrogenada dos animais. Então, tudo isso a gente tem que pensar e estar harmônico para que os peixes não sofram com variações de qualidade de água ou níveis de qualidade de água muito altos ou muito baixos, né? Fora da zona de conforto deles. Então, a alimentação correta, ela vai favorecer essa preservação da qualidade de água. Se eu forneço um alimento equivocado, né, que o peixe não aproveita muito, não faz muita digestão, essa falta de digestibilidade dos alimentos vão causar impacto direto em qualidade de água, que pode levar a doenças e até a mortalidade do lote todo. Então, o fator qualidade de água também é super importante. A gente está vendo isso daí, prestando atenção na qualidade de água, para que isso não deixe o produtor na mão. Ô, Lisandra, a maior parte desses peixes de criatório, eles estão em tanques e represas ou eles estão em rios, em gaiolas? Ó, a maior parte, não dá para dizer que a maior parte está em tanque escavado ou tanque rede, né? São conceitos. Tanque escavado, né? São aqueles tanques que são escavados na terra, né? Então, escavam um poço, que nem dizem em Goiás, né? Mas é um tanque escavado, onde enche de água e é feito cultivo. E tem os tanques rede, que são gaiolas flutuantes, que têm rede de metal, né? E aí são diversos tamanhos, e onde a gente pode produzir peixe aproveitando águas de usina hidrelétrica, por exemplo. Então, grandes reservatórios de água, a gente tem o cultivo, a gente pode aproveitar esses grandes reservatórios de água para fazer o cultivo de peixes. Então, nas duas formas, se produz muito. Por exemplo, o estado de São Paulo produz muito em tanque-rede, né, na região de Santa Fé do Sul, por exemplo. A região do Paraná produz muito em tanque escavado, região oeste paranaense tem muita produção em tanque escavado. Então, vamos dizer, meio a meio essa produção. A preocupação com a qualidade da água é a mesma nos dois casos ou não? No caso do reservatório de uma usina, uma hidrelétrica, por exemplo, existe menos preocupação? Não, a preocupação é a mesma. A grande diferença é que no tanque escavado a gente pode fazer ações para alterar a qualidade de água. Num reservatório, como tem um grande corpo de água, a gente não pode fazer nenhuma ação para alterar essa qualidade de água. Então, a gente tem que conhecer como é o perfil de qualidade de água desse ambiente, né? E trabalhar as ações de acordo com a qualidade de água desses ambientes, desse reservatório, vamos dizer assim. Bom, você falou das diferenças da alimentação desses animais dependendo da fase de vida deles. Eu imagino, então, que seja necessário criar um planejamento nutricional para atender todas essas necessidades das diferentes fases, né? É isso? Isso. Nós, da Guabi, a gente desenvolveu um programa alimentar onde a gente estima crescimento dos animais, né? E a qualidade, o tipo de ração, né, a ser fornecida e a quantidade por dia que a gente deve oferecer. E a gente vai estipulando semanalmente. Cada semana a gente tem um crescimento, uma biomassa. Então a gente vai estipulando, essa semana a gente precisa trabalhar com esse produto nessa quantidade. Semana que vem a gente já pode mudar de produto, estimando que o peixe cresceu, a gente faz as biometrias, né, ajuda o produtor a fazer isso, conhecer o peso médio, conhecer a quantidade de peixes que tem no ambiente, a gente conhece essa biomassa, né, que nós chamamos. Então, a biomassa é a soma do peso dos peixes que estão na água. E aí a gente faz essa estratégia semanalmente junto com os produtores. Então, é muito importante fazer isso. Por quê?
Se a gente não faz uma estratégia assim, a gente pode estar fornecendo, primeiro, a ração errada, né? Ou fazer a nutrição equivocada. E depois, a gente pode estar colocando a quantidade equivocada também, né? A gente pode estar fornecendo mais ração do que precisa ou menos ração do que precisa. Então, a gente faz essa estratégia junto com os produtores. Esse controle, ele vai fazer no papel, numa planilha, ou tem alguma ferramenta para auxiliar o criador nesse planejamento? Existem softwares que auxiliam, né? Existem alguns softwares que auxiliam os produtores a fazer isso, e existem casos que em próprias planilhas mesmo de trabalho no computador, a gente consegue fazer isso daí. Em muitos casos também, fichinha no papel funciona super bem. O importante não é a forma como você vai fazer, e sim você fazer para conhecer a sua produção, conhecer quanto está te custando esse peixe ser produzido, né? Isso que é importante. O mercado hoje, ele absorve aquilo que é produzido ou não? Absorve, e alguma coisa a gente já consegue também exportar, né? A gente tem um trabalho bastante grande de alguns frigoríficos aí que começam com exportações. Ô, Lisandro, muito obrigado por... Hoje é feriado, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, e você gentilmente parou tudo aí no seu descanso, no seu feriado, para trazer essas informações aqui para o meu público. Eu te agradeço imensamente, muito obrigado, e vamos falar mais de peixe. Eu que agradeço, e quero lembrar ao seu público também que hoje é a abertura da FENACAM, Feira Nacional do Camarão, está acontecendo em Natal, no Rio Grande do Norte. A Guabi tem stand lá para receber os produtores, então a gente tem uma boa expectativa, né, desse setor. A gente vai estar lá trabalhando nesses dias, né, de hoje até na sexta-feira. A gente vai estar junto com os produtores na FENACAM. Sucesso aí na feira, muito obrigado, Lisandro, um abraço. Obrigado, eu que agradeço. Tive o privilégio de ter uma prosa bem legal, bem interessante, divertida até com o Lisandro Bauer, que é engenheiro de pesca e coordenador de assistência técnica de aquacultura da Guabi Nutrição e Saúde Animal. E o tema da nossa entrevista foi como melhorar a performance nutricional dos animais da aquacultura na época de calor. Eu adoro camarão, eu gosto muito de peixe. E você? Deixe o seu comentário. Se você gostou do nosso bate-papo, deixe um like. E se inscreva aqui no canal para que a gente possa sempre produzir mais vídeos, trazer mais prosa de qualidade para você. Além de compartilhar, tá bom? Mande esse vídeo para alguém que gosta de peixe, que cria camarão, para que a gente possa fazer uma rede de informações cada vez maior. Um grande abraço para você. E até a nossa próxima prosa. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.